Olá, Psi! Hoje eu quero falar com você que tem medo e insegurança na hora de fazer conteúdo para as redes sociais, porque acredita que pode infringir o código de ética a qualquer momento. Tem medo ali, né, de escorregar. Eu também tinha muito medo quando eu comecei, e na época só tinha o código de ética para orientar, que dizia muito pouca coisa ali sobre publicidade. Hoje a gente, pelo menos, já tem uma nota técnica sobre publicidade na profissão, que foi publicada em 2022, né? Mas na época só tinha o código de ética, então vocês imaginam aí como eu tinha insegurança, né? E essa insegurança, gente, eu fui perdendo aos poucos, né? Me apropriando dos documentos que a gente tinha, conversando com outras pessoas, fazendo conteúdo, enfim. E hoje eu trabalho, inclusive, orientando outros psicólogos a fazer um conteúdo ali que esteja dentro, sim, do nosso código, mas que seja também diferenciado, né? Que traga ali uma atmosfera mais criativa, fora da caixa, né? Autêntica, porque isso conecta as pessoas. E assim, gente, se você ficar com medo, além de você não conseguir se diferenciar, você vai deixar de impactar as pessoas. Tem tanta gente por aí precisando dos teus conhecimentos, das tuas reflexões, e estão deixando de receber porque você tá com medo, né? Então, fica até o final desse vídeo que a gente vai perder esse medo hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Jaqueline Farias, eu sou psicóloga e eu mentoro psicólogos que querem captar clientes através do Instagram. Além da mentoria, eu tenho a comunidade Inspiradamente, que é um espaço para você vencer o bloqueio criativo e conquistar os melhores clientes. Lá a gente faz curadoria de conteúdo, ensina sobre captação, inteligência artificial, redes sociais. É um ecossistema completo para você crescer o seu negócio. Agora vamos lá. Como é que você pode fazer um conteúdo que ao mesmo tempo seja ético, né, e tenha diferenciais aí para o teu Instagram, para a tua rede social? Gente, primeira coisa é você entender o que é primordial de você não escorregar, né? Primeira coisa é sigilo profissional. Se você, né, tem como premissa ali que você não pode falar sobre os casos dos seus pacientes ali, revelar, expor detalhes, pessoas, então você não vai falar de paciente. Eu tenho visto recente alguns psicólogos lá no Threads falando, né? Contando casos de pacientes sem identificar o nome. E eu tenho visto em paralelo muitas pessoas, né, pessoas comuns, reclamando disso, dizendo: nossa, o que está acontecendo? Agora que eu vi esses psicólogos falando aí dos seus pacientes sem identificar, eu fiquei com medo da minha psicóloga falar de mim. Nossa, agora que eu vi isso aqui, eu fiquei com medo de ser exposta, né? Então, olha só em que ponto chegamos, né? Gente, não é só não colocar o nome do paciente. Se você dá detalhes do caso, se alguém conhecido do paciente vê ali o teu relato, a pessoa pode reconhecer sim, né? Principalmente se ela souber que a pessoa faz terapia com você. Então, não fala de história de paciente, tá bom? Para você não ter problema. Ah, Jaque, mas eu queria ilustrar, eu queria fazer um conteúdo diferente, com storytelling. Então, pega um filme, pega uma série, pega um livro que você leu e conta a história. Ou cria uma história da tua cabeça, pega o chat GPT e diz assim, olha, cria uma história assim, 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 né, com esses elementos aqui que eu quero comentar. E aí você cria esse post com storytelling. Mas não pega a história do teu paciente do jeitinho que é e coloca lá no post. Vai dar ruim. Pode dar ruim, certo? A segunda coisa que você precisa se atentar é de não fazer previsão taxativa de resultados. Às vezes você vai numa IA, por exemplo, e pede ideias de conteúdo e ela te diz assim: ah, conteúdo, como curar a sua depressão, como salvar o seu relacionamento. Esse tipo de conteúdo tem uma carinha mais sensacionalista, de que você vai ter aquele resultado específico ali, que é taxativo, né? Vai salvar, vai curar.
principalmente se você for utilizar de uma forma mais apelativa ainda, né? Então, cura sua depressão em 3 meses, né? Isso aí não preciso nem falar, né? Então, para não escorregar, evita essas palavras mais taxativas mesmo, né? Tipo cura, salvar, esse tipo de coisa, tá bom? Então, você fazendo isso aí já vai evitar muitos problemas. Inclusive, evite esse tipo de termo ali na tua bio, tá bom? Para não dar ruim. A terceira coisa é você não induzir as pessoas ali às suas convicções filosóficas, religiosas, políticas. E aí, gente, aqui que mora talvez uma das maiores dúvidas, né? Por que que acontece? Lá no Código de Ética fala isso, só que fala que é dentro do setting terapêutico, né? Só que a gente, obviamente, acaba interpretando ali que o Instagram ele é como se fosse uma extensão do consultório, apesar de não ser o consultório, né? Então, o que que eu recomendo para você? O que que é induzir, né? É eu chegar para a pessoa, de repente, dizendo: olha, vem aqui para minha religião, porque essa religião é a melhor de todas, né? É diferente de você postar uma foto dizendo que foi para missa. Entendeu? Então, existe uma diferença de você divulgar que tem uma religião X, postar uma foto no local religioso, e você dizer, venha para essa religião aqui, se converta, que você vai melhorar da sua depressão ou coisas do tipo, certo? Isso aqui você não pode. Se for político também, né? Uma coisa é você dar uma opinião ali sobre como você acredita que o mundo tem, né? Deveria ser e tudo mais. E isso tem a ver com política. Na verdade, qualquer posicionamento que a gente faz, ele tem a ver com política, mas não necessariamente com políticos, né? Então, eu, por exemplo, dizer vote no candidato X, talvez não seja adequado para o seu perfil, né? Então, tem uma postura mais neutra nesse sentido, mas tudo que a gente discute, de alguma forma, é político, né, gente? Então, se eu digo que eu sou contra a violência contra a mulher, eu tô me posicionando, né? Eu tô, de alguma forma, ali, pensando politicamente. Então, existe uma diferença ali, certo? Entre eu induzir uma pessoa ali, a minha crença, e eu me posicionar, né? Inclusive, a quarta coisa que eu queria conversar com vocês é que no nosso código de ética, ele fala que o psicólogo deve se posicionar contra algumas coisas, como discriminação, violência, né? Opressão, enfim. Então, o nosso código ele diz que a gente deve se posicionar, entende? Por um lado, tem uma cláusula que diz que a gente não deve induzir as nossas convicções, mas por outro lado diz que é dever do psicólogo se posicionar em algumas situações, entende? Então, não é que o psicólogo tem que ser neutro igual detergente. Você pode sim falar a sua opinião, só que você vai falar com cuidado, né? Vai falar ali com bom senso e não vai ficar impondo ali para as pessoas que tem que ser do seu jeito, né? Dependendo ali do que você vai trazer. Mas não é porque você está se posicionando que você está infringindo a ética, tá? Na verdade, se você está se posicionando, por exemplo, contra uma violência, algo nesse sentido, você está cumprindo o código de ética, que diz que o psicólogo não deve se omitir nessas situações. A quinta coisa para você se atentar é que você não deve fazer conteúdo sensacionalista, tá? Isso de alguma forma ele está alinhado até com a primeira coisa que a gente conversou, que é de não fazer previsão taxativa, né? Então, tudo que for exagerado demais, né, um clickbait, coisas nesse sentido, não é interessante para a postura do psicólogo. A sexta coisa para você observar é não fazer conteúdo de autopromoção em detrimento de outros profissionais. Então, às vezes você viu que o coleguinha tá fazendo alguma coisa que não devia, né? Ou tá cobrando um preço ali muito baixo, e aí dá na sua cabeça de expor a pessoa lá no seu perfil e dizer, olha, essa pessoa aqui tá fazendo tal coisa, e
esse trabalho que ela faz não é correto. Isso aqui é uma forma de você se promover em detrimento do trabalho do outro. Isso é vedado ali, inclusive dentro do código de ética, né? Então, você não deve fazer, tá? Se você tiver alguma crítica para fazer para o coleguinha, faz para ele, né? Em última hipótese, denuncie para o conselho, mas não é interessante você ficar expondo os colegas. Sétimo ponto para você prestar atenção é que você não pode divulgar o valor dos seus serviços ali de uma forma que caracterize vantagem financeira. Então, você falar ali de valor social, preço social, atendimento social, atendimento por R$ 50, Black Friday, 50% de desconto. Você não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Não é impedido que você coloque o preço da sua sessão, por exemplo, num destaque, num site. Só que a questão não é o preço está visível. A questão é qual é esse preço, né? Porque uma coisa é estar lá no meu site que eu cobro, sei lá, R$ 200. Outra coisa é estar lá no meu site que eu cobro R$ 30. Isso pode, né, ser interpretado como uma forma de tentar atrair as pessoas pelo preço, né? Se for num post, pode ser interpretado com certeza. Se for um anúncio, aí não tem nem o que dizer. Já que pode divulgar atendimento voluntário? Pode. Se você ler a nota técnica de 2022, lá eles falam, né, que o atendimento voluntário não está impedido, né, e você pode divulgar convênio com universidades, né, algumas instituições. Só que você não pode utilizar esse voluntário para captar pacientes. Então, por exemplo, você pega ali um paciente para atender gratuito, mas é só algumas sessões, depois ele vira um paciente pago. Não pode, certo? Oitava coisa para você se atentar é a respeito de ter ali o seu CRP visível em alguma parte do seu perfil. Não precisa ser em todo post, em toda comunicação, mas é interessante que na tua rede social tenha em algum lugar teu nome completo mais CRP, tá? Então, pode ser na bio, nos destaques, tem que estar fácil, tá bom? E para a gente ir caminhando para o final da discussão, a nona coisa que você precisa se atentar é que você não pode fazer diagnóstico de pessoas, né, na sua publicidade. Nem dos seus pacientes e nem de pessoas que você nunca atendeu. Se for do paciente, você já vai quebrar a ética, né? Se for, por exemplo, de uma pessoa famosa, sei lá, um apresentador tá com vários sintomas de depressão e você resolve fazer um post falando que você acha que o fulano está com depressão por causa dos sintomas X, Y, Z. Não pode, tá? Primeiro que você nem tem informações suficientes para fazer esse tipo de suposição, e segundo que você vai estar expondo a pessoa, né? Já que se for um personagem de filme, de uma série, não tem nada no código, né, e nem na nota técnica que impeça você de analisar um personagem. Isso também não vai estar caracterizando você expor um ser humano, né? Afinal, é um personagem. Só que aí o que eu recomendo para você, né? Você faz de uma forma assim bem sutil, né? Olha, tem um personagem na série tal que ele apresenta tais características. Essas características são típicas do transtorno tal, né? Mas na série. Aí tudo vai depender, né, do quanto a série se aprofunda ou não ali na personalidade da pessoa, enfim. Mas é muito mais uma forma de ilustrar para as pessoas, né? Se na série disser ali o diagnóstico e tudo mais, aí fica melhor ainda, porque você pode ficar à vontade para, né, mostrar para as pessoas, olha, tem um personagem que tem um diagnóstico tal, e ele tem tais sintomas e tal, você pode analisar à vontade. Se for uma pessoa pública que tem um diagnóstico já dado, né, já público, aí você também pode falar, mas aí vale o bom senso, né? Aí você vai falar não para você fazer o diagnóstico da pessoa, você vai comentar sobre o assunto. Por exemplo, outro dia o padre Fábio de Mello falou nas redes sociais que estava novamente, né, com depressão, e aí ele falou algumas coisas interessantes, tipo que depressão não era falta de Deus.
Se você quisesse pegar essa fala dele, né, e falar, por exemplo, de depressão, de como às vezes a pessoa tem recaída, né, falar disso que ele disse, que não é falta de Deus, enfim, não teria problema nenhum. Primeiro, porque se o próprio tá falando do assunto e usando esse assunto para educar as pessoas, para ele com certeza está tudo bem que outras pessoas profissionais falem sobre isso, certo? Mas é diferente, por exemplo, sei lá, Léo Dias descobriu que a Anitta está com depressão, mas ela não está admitindo e tal. Você não vai se meter num negócio desse, a pessoa não quer ser exposta nesse assunto, né? Então, é muito isso, é muito essa sensibilidade. Se, por exemplo, um famoso chegou e disse: Olha, eu tenho TDAH. E mesmo assim eu consegui tal e tal coisa, isso me ajudou nisso, ou me atrapalhou em aquilo. E aí você quiser aproveitar essa entrevista para comentar e tudo mais, tudo bem. Mas a pessoa diz: Olha, eu sou muito desastrado, eu vivo esquecendo as coisas, eu não me concentro e não tem diagnóstico nenhum. Aí você vai lá e diz: Olha, eu acho que essa pessoa é TDAH, tem TDAH, entendeu? Não dá. Então, é isso. É você ter bom senso, é você, na dúvida, ir consultar lá o código, a nota técnica. Se ficar a dúvida ainda, a gente manda um e-mail para o seu CRP. Ele serve para isso também, para te orientar. Então, manda um e-mail: olha, fiquei pensando nisso aqui, se eu poderia fazer tal coisa, vocês podem me orientar? Eles vão te dizer que sim ou que não, certo? E aí, se eles te disserem que sim, por que eu estou dizendo para pedir por e-mail? Porque você tem prova da resposta que você recebeu. Se você ligar e eles te disserem: ó, pode, e aí amanhã um fiscal chegar para você e dizer: olha, isso aqui não pode, como é que você vai provar que te disseram que pode? Então, tudo que for orientação, gente, peçam por e-mail, porque aí vocês vão ter a prova, né, de que você foi orientado de tal forma. E aí, agora que você tem todas essas informações em mãos, dá para perceber que tem sim como você fazer conteúdo criativo, antenado, autêntico, porque não tem no código de ética nada falando sobre você, não poder falar de você, não poder contar uma superação que você teve, falar dos seus aprendizados, dos seus erros. Não tem nada que impeça você de postar fotos pessoais, né? Lá no código de ética te diz que você não pode fazer diagnóstico de pessoas, mas eu acabei de te dizer outras formas de você falar de pessoas famosas, por exemplo. Você pode falar de filmes, de séries, enfim, dá para fazer muito conteúdo com o que está rolando na mídia, ainda assim cumprindo a ética, entendeu? Dá para fazer análise de cenários, pegar notícias e comentar. Não tem nada no nosso código que te impeça. Então, às vezes, está fazendo só aquele mesmo tipo de conteúdo, às vezes chato, que não tem nada de novo, que não conecta com a realidade, por medo e insegurança, mas não tem motivo, entendeu? Então, se você agora abriu a cabeça, se você agora entendeu isso, começa a diversificar seus conteúdos, porque é assim que você vai se diferenciar, tá? Não precisa ter medo de tudo, as coisas não são tão fechadas quanto você imagina, né? Tem sim alguns professores que fazem ali um escarcéu em cima de pouca coisa e exageram e às vezes colocam medo, mas se você se ater ali ao que está nos documentos, você não vai ter problema. Se você ficar na dúvida, como eu te falei, manda um e-mail, tá? Mas não deixa de fazer o teu conteúdo, não deixa de levar a tua mensagem para as pessoas, porque isso vai fazer a diferença para elas. Isso vai fazer a diferença no teu negócio. E se você quiser criar conteúdo acompanhada, tendo acesso ali à curadoria das notícias, temas em alta, tudo que você pode fazer de conteúdo diferente. Se você quiser aprender a usar IA para aumentar a criatividade, otimizar o seu tempo, aprender sobre mentalidade de negócios, sobre redes sociais, como alcançar mais pessoas, anunciar e tudo mais, você venha para a comunidade Inspiradamente, porque lá você vai ter tudo isso e muito mais, fora o network de milhões que tem lá, as discussões que a gente traz todo dia. Então é um ambiente assim de muita motivação e criatividade. Clica no link que está embaixo desse vídeo para conhecer mais e até a próxima!